Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Primeiramente eu gostaria mais uma vez de começar o meu vídeo aqui agradecendo a vocês pelas visualizações, pelas mensagens de apoio, pelo feedback positivo que eu tenho recebido, e confesso que eu tenho me surpreendido de maneira muito positiva com todas as mensagens que eu tenho recebido. Bom, para mim é gratificante demais saber que eu estou podendo contribuir, saber que eu estou podendo ajudar, e esse momento, essa trajetória até o momento da primeira entrevista, até o momento de você conseguir estar frente a frente com o recrutador, literalmente exige foco, disciplina, planejamento, organização. Então todas essas são palavras que fizeram parte de todo o trajeto para você chegar até aqui. Então imagine que você recebeu aquela tão esperada ligação e você vai ter já uma data prévia da primeira entrevista, muito provavelmente com o recrutador ou a recrutadora da empresa da qual você está almejando entrar, que está dentro das suas aspirações, e aí vem todo aquele aprendizado, todo aquele planejamento que você executou ao longo desse período de busca na fase de transição. Esse é um momento muito importante, pessoal. Esse é um momento que você precisa se preparar e se preparar muito bem. Lembre-se que a tua oportunidade, quando você tem a chance de estar frente a frente com o recrutador, é ele que vai definir se você é ou não o candidato certo para seguir as demais etapas. Lembrem-se que um processo seletivo, ele não funciona apenas com o aval do recrutador. O recrutador, ele recebe a missão do gestor da vaga ou do departamento da empresa para buscar no mercado o profissional que mais se adeque às necessidades daquela função. Então, se você chegou até esse momento, significa que você teve sinergia com as atribuições da vaga, você teve sinergia com algum aspecto comportamental que de maneira prévia o recrutador identificou, as tuas experiências, o teu background, o que você viveu até agora, eles têm sinergia com o que a vaga exige. Então muito provavelmente o recrutador entendeu, identificou esses pontos que são extremamente importantes para poder te chamar para esse primeiro momento. Porém, esse primeiro momento, vocês perceberam que eu dei até uma respirada. Esse momento da entrevista é um momento que é um divisor de águas. Você precisa estar muito, mas muito bem preparado. E aí vem alguns pilares extremamente importantes. Eu até fiz algumas anotações aqui, peguei a minha colinha e botei alguns tópicos. Primeiro, você precisa lidar com a entrevista com um fluxo e um processo chamado pré-entrevista. Quem trabalha na área de vendas, na área de marketing, na área comercial, sabe que antes de nós visitarmos um cliente, nós fazemos uma pré-visita. Então, se é um cliente que eu já tenho o hábito de visitá-lo, o que eu fiz na visita anterior? O que ficou marcado ou planejado a ser discutido numa próxima visita? Se é uma primeira visita, qual o meu objetivo naquele cliente? O que eu devo fazer? Mas aí vem um tema para outros vídeos, outras discussões. Eu só peguei o gancho para poder te dar um exemplo acerca da pré-entrevista. Um dia antes, ou 2 dias antes, ou a semana antes, dependendo de quanto tempo você tenha tido para se preparar para a entrevista, é extremamente importante que você comece a fazer algumas análises. Primeiro ponto, o quanto você se conhece? Como está o teu nível de autoconhecimento? Você sabe exatamente relatar para o interlocutor quais são os pontos importantes e falar de você? Você sabe dissertar para ele quais foram as tuas grandes realizações? Quais foram as tuas grandes frustrações? Como você lidou com situações de dificuldade? Mas antes de chegar nesse passo, que é um passo à frente, eu vou voltar um pouquinho. A pré-entrevista, gente, é um momento que você precisa, sobretudo um dia antes, você precisa estar muito bem consigo mesmo. Você precisa dormir bem, você precisa ter feito um ensaio sobre a tua entrevista, você precisa ter revisado todo o teu histórico,
quais são os pontos de relevância na tua experiência que sejam importantes serem relatados. Você precisa avaliar aquilo que te deixa confortável, seja a roupa que você vai vestir, seja a maneira com que você vai se apresentar. Esteja bem consigo mesmo, avalie os pensamentos, tenha um momento positivo com você, com sua família, com seus amigos, com as pessoas do seu entorno. É importante que a entrevista seja um momento que você esteja tranquilo. Lembre-se que o recrutador, por mais que no momento ele tenha empatia, ele tenha gostado do teu perfil, ele tem um grande desafio. Ele precisa entregar ao gestor da vaga ou ao departamento que o fez a solicitação uma pessoa que se enquadre dentro daquilo que é necessário. Então, não apenas a empatia, que é um fator fundamental, é uma condição sine qua non, é gerar a empatia frente ao recrutador e vice-versa. Para isso é importante que você tenha tido uma boa noite de sono, que você tenha feito um preparo antes. E aí, pessoal, eu destaquei aqui alguns tópicos de uma publicação que eu fiz alguns meses atrás e que eu queria retratá-las para vocês. Eu queria trazer à tona e gerar um momento de reflexão. E aí vai. Você tem certeza que você tem aderência à vaga? Se existem requisitos, é porque são necessários para aquela posição. É muito importante que você tenha lido todos os detalhes que foram colocados no momento do anúncio da vaga. Estude sobre a empresa, fale com pessoas, busque o máximo de informações, entenda o que a empresa faz. Qual o core business da empresa? Ela lida com o quê? Ela trabalha, se for de medicamentos, ela trabalha com medicamentos genéricos, ela trabalha com medicamentos de referência, ela trabalha com medicamento similar, ela trabalha com o mercado retail, ela trabalha com o mercado não retail, ela trabalha com alta complexidade, ela trabalha com biotecnologia. Qual é o foco dessa empresa? Se é uma empresa de calçados, qual o tipo de calçados? Calçado feminino, calçado masculino, é uma empresa que trabalha com tênis, é uma empresa que trabalha com confecção, artigos esportivos. Entenda qual o cenário da empresa. E aí, depois de ter falado esses dois tópicos, eu quero voltar um pouquinho e dar uma outra dica a vocês. O processo da entrevista, sobretudo no momento com o recrutador, é um momento em que ele vai avaliar muito mais as suas competências comportamentais, passando e transitando pelas competências técnicas. As competências técnicas entraram um pouco mais no detalhe da vaga e de qual vai ser o modus operandi do trabalho que você venha a exercer, vai passar muito mais no momento que você tiver com o gestor da vaga. Aí ele vai te desafiar sobre a tua rotina do dia a dia. Nesse momento, como recrutador, ele vai trabalhar muito as suas competências comportamentais. Tem dois aspectos muito comuns em candidatos que estão em transição de carreira. E aí eu vou voltar mais uma vez para um outro tópico. Além dos dois perfis que eu vou falar, tem um perfil da pessoa que está buscando mudar de empresa. Essa pessoa está empregada, essa pessoa tem um trabalho, ela tem a segurança do trabalho dela, caso a entrevista ou caso o processo seletivo não venha a dar certo. Então, o recrutador ele vai perceber esse nível de segurança no candidato. E aí vem um toque, vem uma dica para esse perfil, tá? Às vezes a segurança que você tem por não ter a necessidade extrema daquele trabalho, porque você tem o seu salário garantido, você está numa companhia, ou até está empreendendo, está trabalhando como consultor, tem uma empresa, isso às vezes pode passar um perfil de arrogância para o headhunter ou para o recrutador. Cuidado, tá? Segurança em excesso, ela pode transformar-se em arrogância. E o recrutador ele tem expertise suficiente para perceber isso. Esse é um ponto. Voltando agora para quem está em transição de carreira, nós temos dois perfis de profissional. Aquele profissional que saiu recentemente, tá? Ele está em busca, ele está em transição de carreira, mas é um profissional muito tranquilo, ele já buscou, conseguiu rapidamente fazer uma rede de networking que trabalhou muito bem isso, ele teve já uma oportunidade. E nós temos aquele profissional que está há muitos meses fora do mercado. Esse profissional que está há pouco tempo no mercado, ele ainda está seguro, ele ainda tem uma reserva financeira, ele ainda está com muito recente o cenário e a rotina que ele tinha na outra empresa. A pessoa que está há muitos meses fora do mercado é uma pessoa que tem um nível alto de fragilidade.
começou a colocar em dúvida as suas competências, começou a colocar em dúvida a sua capacidade de se recolocar e começou a colocar em dúvida a sua capacidade profissional, muito cuidado. Por isso que eu falei para vocês sobre a importância de se preparar para a entrevista. Se você é um profissional que está há poucos meses fora do mercado, maravilha. Muito cuidado para que você também não passe um excesso de segurança como aquele profissional que está empregado. Para aquele profissional que está há muitos meses fora do mercado, trabalhe muito bem o seu autoconhecimento. As pessoas precisam entender quais são as suas fortalezas, independente de qual cenário ou de qual perfil de candidato. É importante que você conheça as suas fortalezas, é importante que você conheça quais são as suas fraquezas, ou seja, os seus pontos de fragilidade, para que você possa trabalhar muito bem isso na pré-entrevista, tá? Voltando a falar dos tópicos, tenha muito cuidado com a forma de apresentação das suas informações. Mostre que é organizado, cuidadoso e se preocupa com os pequenos detalhes. Treine a sua entrevista. Os primeiros 5 minutos são cruciais para despertar interesse ou a inércia do interlocutor. Pessoal, os primeiros 5 minutos, falo por mim, tá? E eu passei dos dois lados, tanto como entrevistado, como entrevistador. E os primeiros 5 minutos foram cruciais para eu entender se na entrevista eu estava indo bem, ou no outro lado, os primeiros 5 minutos foram cruciais para eu seguir ou não com aquele candidato. Não é por uma questão apenas de empatia, mas como você conseguiu ganhar a minha atenção. Então, expressão corporal, expressão facial, são dicas e são pontos que você precisa ficar muito atento quando você está na frente do recrutador. Lembrando, gente, vou ser redundante nesse tópico. É importante que no dia anterior você tenha feito um planejamento. Você esteja bem, tenha dormido bem, tenha feito o treinamento da tua entrevista. E aí vem mais um tópico. Tenha suas informações organizadas em mente. Não é um momento para tempestade de ideias, é um momento para objetividade e clareza. Imagina que o recrutador tem 15 pessoas para entrevistar no mesmo dia. É muita gente. Então, quem vai se destacar são aquelas pessoas que conseguiram estruturar muito bem o momento da entrevista. E você está emocionalmente equilibrado, você está muito bem planejado com aquilo que você visa apresentar, com aquilo que você quer mostrar que é importante para que aquela empresa possa te contratar, para que a empatia que o recrutador teve com você, que você conseguiu conquistar, que você teve com o recrutador, que isso possa realmente servir de maneira positiva e que você ganhe esse nível de confiança para seguir até uma próxima etapa. Lembre-se de uma coisa, pessoal, uma entrevista é um momento de análise de ambos. Eu não estou falando aqui que você, enquanto entrevistado, de repente percebeu que o que você leu ou as informações que lhes foram passadas não tenha feito com que você reavaliasse. Essa realmente é a empresa que eu quero estar? Esse realmente é o trabalho que eu quero fazer? Então, avalie todo esse cenário e eu vou encerrar minha entrevista por aqui. Tem muita dica para dar, mas eu acho que merece aí mais um vídeo para a gente poder conversar mais a respeito desse tema. Eu acho que é um passo do nosso momento extremamente rico e que eu preciso entrar no detalhe de maneira mais transparente, que eu seja mais claro. De qualquer maneira, nós já temos 13 minutos e 36 segundos de vídeo. Acho que é o vídeo mais longo que eu fiz. Para que não seja cansativo, para que eu tenha esse nível de consciência, prender vocês por 14, 15 minutos não é a minha intenção, mas eu acho que passo a passo você pode ver esse vídeo, treinar, avaliar, anotar os pontos mais importantes e começar a executar. Gente, eu queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, é muito conteúdo, então eu assisti uma aula esses dias, só para fechar, em que a nossa bagagem é exatamente o nosso repertório. Então eu tenho um repertório que eu gostaria muito de contribuir com vocês, são muitas informações, mas eu acho que os vídeos precisam ficar curtos e objetivos. Gente, espero que eu tenha ajudado mais uma vez, se preparem porque essa hora da entrevista vai chegar e você precisa demonstrar realmente que você quer, você precisa demonstrar que você pode ser o melhor naquilo que você está se propondo a fazer, tá bom? Todos fiquem na paz, muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso a todos.